Marcos capítulo 4, nós vamos ler dos versos 26 a 29, Jesus contando uma parábola bem interessante que só existe no Evangelho de Marcos. Marcos 4, de 26 a 29. O texto é bem curtinho, eu queria convidar novamente os irmãos a lermos juntos esse texto. Marcos 4, de 26 a 29, a parábola da semente que germina em oculto. Vamos ler juntos? Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Irmãos, a parábola fala sobre a plantação do trigo. Aqui é espiga, mas não é milho, não. O trigo também tem espiga e ele é muito parecido com milho nesse aspecto, porque ele cresce compridinho, cheio de sementes, e ali então é ali que se localiza a qualidade, o valor do milho nas sementes que estão ali. O texto fala, a parábola fala a respeito de uma realidade que nos é muito própria, coisas sobre as quais nós não temos controle. Você tem coisas sobre as quais você não tem controle na sua vida? Eu queria até em particular falar a respeito de um aspecto em particular, algo que realmente nós não temos controle na nossa vida, sobre a salvação daqueles que estão à nossa volta. Por exemplo, eu olhando para vocês aqui, eu fico imaginando que existem aqui alguns com pais que não são cristãos e que vocês oram o tempo todo pela conversão deles. Existem aqui também pais que oram para que os seus filhos se convertam, ou filhos que saíram da igreja e que você tem orado insistentemente para que ele retorne aos caminhos do Senhor, e você fica se perguntando: o que mais eu posso fazer? Existem aqui esposas olhando para vocês, que eu tenho certeza que oram pela conversão dos seus maridos. O que fazer numa situação dessa? E essas pessoas que clamam por esse tipo de ação, sempre estão se perguntando: o que mais eu posso fazer? O que mais eu devo fazer? Não é possível que não possa fazer mais nada a respeito. Em vários lugares da Bíblia, Deus nos alerta para a nossa missão, para que não sejamos omissos, e Ele nos coloca tarefas nas mãos. Mas aqui nesse lugar, em particular, Deus não está falando sobre aquilo que nós devemos fazer, mas Deus está nos consolando, porque existem coisas que nós não podemos fazer. Essa é a mensagem principal da parábola: há coisas que você não pode fazer. Por isso a parábola fala: olha, pensem num lavrador que semeia e ele joga a semente, e tudo o que ele pode fazer é colocar a semente na terra, e esse é o seu trabalho, mas ele não pode fazer mais nada do que isso. Esse é o máximo, porque germinar não é sua tarefa, então ele retoma as suas atividades cotidianas, sabendo que a semente germinará por causa dela própria, por si própria. Então ele dorme e acorda, enquanto isso está acontecendo algo alheio à sua realidade. Por isso que a parábola omite várias informações com respeito a esse próprio agricultor. Por exemplo, até mesmo sobre o preparo do solo, ela não está falando sobre isso, ela não está falando sobre a importância da chuva ou de regar a terra. A ideia central é aquilo que o homem não pode fazer. É claro, irmãos, como eu disse para vocês, há uma parte humana, há uma responsabilidade humana. Pois assim como a terra sozinha só produziria cardos e abrolhos, o fruto só vai surgir com muito trabalho da parte do ser humano. Lembra-se dessa ideia do Éden? Você vai lavrar a terra, porque sozinha ela só vai produzir mato, espinho e coisas ruins. Mas você precisa trabalhar nela, e o fato e a sua parte nesse processo é tão somente lançar a semente. Deus usa o esforço humano, que é o evangelismo, que é o testemunho pessoal, para que essa semente seja plantada. Essa é a sua parte. Fizemos isso muito ontem,
Vamos fazer de novo sábado que vem. Quem quiser aqui, ó, reforçando o aviso, né, Robson? Sábado que vem, 9 horas da manhã, vamos fazer evangelismo na feira e nos entornos. Quem quiser, venha. Tem muito folheto, comprei milhares de folhetos para a gente distribuir no nosso entorno. E à tarde, às 4 horas, vamos fazer aqui um trabalho evangelístico na igreja, chamando o pessoal para esse trabalho durante o dia. E às 4 horas, vamos fazer o culto evangelístico. Isso é a nossa responsabilidade. Mas aqui, irmãos, mais uma vez, a ênfase é: sejam pacientes em algumas coisas. Sejam passivos em relação a coisas que não competem a vocês. E nós sempre temos uma dificuldade com isso, né? Qual é a parte de Deus? Qual é a minha parte? As pessoas às vezes não entendem. Eu me lembro de quando Davi orava, no caso da gravidez de Betseba, lembra disso daí? A Betseba, ele adulterou com ela, ela engravidou, e Deus disse: eu vou recolher esse filho para mim, o filho vai morrer. E o que Davi fez? Ele entrou no quarto e incessantemente, durante dia e noite, orava pelo filho. Jejuou, não comia, não saiu do quarto, o tempo inteirinho orando pelo filho. Até que o filho veio a falecer. Aí os servos ficaram pensando: olha, se o filho estando doente, Davi está desse jeito, imagina o que ele fará quando o filho morrer, agora que o filho morreu. E o que foi que Davi fez? Se lembram? Foi avisado a ele que o filho havia falecido, e então ele saiu do quarto, se lavou, se banhou e comeu. E aí ficaram indignados: mas como assim? Davi disse então: a minha parte que eu podia fazer, eu fiz. Enquanto ele estava vivo, eu orava e jejuava. Mas agora que morreu, isso é com Deus, eu não posso fazer absolutamente mais nada. Olha que interessante, não é? Mesmo o homem, mesmo Davi tendo sido um péssimo exemplo e adulterado com aquela mulher, ele mesmo assim carregava uma sabedoria divina exemplar, por outro lado. Então a gente tem esse lado, a parte de Deus, a parte do homem, eu evangelizo, mas ao mesmo tempo eu não posso ser responsável pela conversão, eu semeio a semente, mas não faço com que ela germine. Onde então achar o equilíbrio, o que é preguiça e o que é paciência? Esse é um grande problema para nós crentes. O que é paciência? E o que é preguiça? Não, você tá empregado? Não estou empregado, porque estou sendo paciente, né? Não procura emprego de jeito nenhum, porque eu estou sendo paciente. Não, isso é ser acomodado, isso é ser preguiçoso, né? Uma vez, um grande missionário chamado William Carey, que foi missionário na Índia, ele perguntou aos seus superiores na sua igreja de origem se eles apoiariam ele no seu projeto missionário na Índia, e foi dito: olha, se Deus quiser converter os indianos, Ele vai fazê-lo sem a sua vontade, sem o seu esforço, porque onde Deus tem os seus predestinados, Ele vai dar um jeito de alcançá-los. O que é isso? Isso é preguiça, isso é descaso, isso é má vontade, isso não é paciência. Onde achar então o equilíbrio? Irmãos, o equilíbrio está em você entender e conhecer todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus para a sua vida. E entender onde que está o limite desta vontade de Deus para a sua vida. Nós vemos aqui um caso de um agricultor que ele então, depois de semear a semente, ele quase que esquece que essa semente foi semeada. Ele vive a vida dele cotidianamente, não sem fazer nada, ele está engajado no trabalho, e diz o versículo 27, noite e dia, estando dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. E ele não é um processo que não lhe é consciente, porque toda a sua parte foi feita. Por que ele consegue dormir? Por que ele consegue viver despreocupado, sem ansiedade? Porque ele sabe que tudo aquilo que Deus colocou na sua mão para ser feito, Ele fez. Essa é a grande diferença entre a paciência em saber que algo não está sob o seu controle e a preguiça e o descaso. Você sabe que tudo que Deus quis que você fizesse, você fez. Lembra do caso da parábola dos talentos, em que um homem enterra o talento
Isso não é paciência. Deus queria que ele tivesse trabalhado aquilo. Ele não fez tudo que ele poderia ter feito. Ele não cumpriu com toda a responsabilidade colocada por Deus diante dele. Este homem, este lavrador, ele fez todo o seu trabalho. Ele então descansa, ele dorme, sabendo que tudo o que poderia fazer foi feito. Ele não se deixa tomar pela ansiedade de não poder fazer nada mais a respeito. Você já pensou isso? Que mais que eu faço agora? Por que meu filho não volta para a igreja? Por que meu marido não se converte? Por que essa briga entre os familiares ainda se estabelece? Que mais eu posso fazer? Por isso que Romanos, a respeito desse último aspecto, da briga entre familiares, ele disse assim: tudo o que depender de vós, em tudo o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele apela a toda a sua responsabilidade, mas também lhe dá brecha para que entendamos, há coisas que não estão sob o meu controle. Várias vezes pessoas disseram: pastor, mas eu já pedi perdão, eu já tentei reconciliação, várias vezes eu tentei todas as formas. Este é o limite de toda a sua ação, de tudo que você poderia fazer. Há um campo de trabalho seu e há um campo de trabalho que é de Deus. E às vezes nós queremos invadir o campo de Deus. E sabe o que é isso? Quando nós nos deixamos tomar de ansiedade por relação a algo, isso é invadir o campo de Deus. Eu quero pegar das mãos de Deus algo que está lá na mão dele e trazer para a minha própria mão e dizer: eu quero o controle sobre essas coisas que são de Deus. Isto é arrogância. Isto é não entender as próprias limitações. Isto é meio que até mesmo cair novamente no conto da serpente e querer ser Deus. Você não tem que ser Deus. Se você não entende as próprias limitações, isso é arrogância. Ou então a ansiedade pode ser por outro motivo, porque você não confia no poder de Deus. Isto é falta de fé. Ansiedade, irmãos, olha só, na grande maioria das vezes, ou é uma questão de arrogância, ou é uma questão de falta de fé. Eu já disse isso aqui várias vezes. Aliás, teve um sermão que eu preguei só sobre ansiedade. E às vezes as pessoas enchem a boca para dizer: estou tão ansioso, como eu ando ansiosa, como se isso fosse bonito. Ansiedade, desse sentido de em relação ao dia de amanhã, ou é arrogância, ou é falta de fé. Qual das duas coisas? Este homem dorme, ele fica tranquilo, porque ele sabe que tudo o que ele poderia ter feito, ele fez. Há coisas que somente Deus pode fazer, meu irmão. Entenda isso. Por isso que nós lemos durante a liturgia, o Ciro leu, quando Paulo fala para a igreja de Corinto a respeito de quem são os homens, de quem Deus é. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Não vem nem de Apolo, não vem nem de Paulo, não vem de Cefas, não vem de ninguém. Deus é que dá o crescimento. E quando a gente não consegue entender que tem coisas que estão na mão de Deus e não nas nossas mãos, via de regra, a gente acaba fazendo alguma idiotice. Via de regra, a gente faz bobagem. E a gente encontra exemplos na palavra de Deus em vários casos. Como, por exemplo, com Sara e Abraão. Deus chega para eles e diz: olha, vocês terão um filho, esse é o filho da promessa. E eu farei desse filho o pai de grandes nações. Você, Abraão, é pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu. As estrelas são incontáveis, assim será a sua descendência. Assim como a areia do mar, pega na sua mão. Você não consegue contar os grãos, Abraão. E assim, então, eu farei a sua descendência. Então, eles tiveram a brilhante ideia de trazer Agar, a escrava de Sara, para que através dela Abrão tivesse um filho. Quando nós não confiamos em Deus, irmãos, geralmente nós fazemos besteira. Isso pode ou não dar certo, isso não significa nada se der certo. Porque depois nós temos aí Isaac, que veio a ser
um pai de gêmeos, Esaú e Jacó, e nós temos agora a sua esposa, Rebeca, que novamente quer dar um jeitinho na vontade de Deus, e ela então, pela preferência que tem pelo filho caçula, Jacó, ela engana o marido. Aparentemente dá certo, não é? Mas isso nunca foi vontade de Deus. Deus não queria que isso acontecesse, e por isso, dando certo ou não, dando resultado positivo ou não, eu não tenho que tomar das mãos de Deus coisas que são só dele e não são minhas. Nós não aguentamos esse fardo. Deus não nos criou para carregar determinadas cargas. A grande tentação da serpente é que nós nos vejamos mais fortes do que realmente somos. Deus não quer que carreguemos certos fardos. E por isso Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso que a Bíblia também diz, lancemos sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Não vão por aquilo que dê certo, mas vão por aquilo que é a esfera de competência, a esfera de soberania de cada um. Eu tenho que saber qual é a minha parte, e eu tenho que saber qual é a parte de Deus. Sabe por quê? Porque a semente pode germinar sem o agricultor, mas a semente jamais vai germinar sem Deus. As coisas vão acontecer sem você. Você não é insubstituível e nem Deus na vida daquele familiar que você está tentando evangelizar. Quem quer que ele seja. E Deus é capaz de usar qualquer outra pessoa e qualquer outro meio para atingir essa pessoa, para atingir esse familiar seu. A semente vai germinar ou não, porque Deus quer e não porque você quer. Entenda isso. E mesmo quando germina, a Bíblia fala que isso é processual. Aliás, até mesmo antes dos nossos dias, logo no começo da igreja cristã, esse texto aqui, ele ecoa em alguns escritos dos pais da igreja, principalmente um chamado Clemente, que viveu por volta do ano 100, final do primeiro século depois de Cristo. E numa carta que ele escreveu aos próprios coríntios, ele diz assim, ó insensatos, comparai-vos a uma árvore. Tomai uma videira, por exemplo, ela primeiro espalha suas folhas, então o botão e a flor, e somente após a primeira uva verde, então a uva madura. Ele está falando de um processo de crescimento. Assim como nós lemos aqui na parábola da semente. Noite e dia, estando ela dormindo, ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, então ele não sabe como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Vejam que interessante os paralelos. Isso, irmãos, é um golpe no tremendo imediatismo dos nossos dias, aquilo que todo mundo quer para ontem ou para já, como se fosse um balcão de fast food, não é? Hoje em dia eu levei as minhas filhas no McDonald's e demorou mais de 2 minutos, eu já estava bufando ali no balcão. Por quê? Que faz 2 minutos não tiveram condição de aprontar 5 lanches em 2 minutos e eu estava inconformado. Na verdade, a gente é assim. A gente quer tudo para agora, para já, para ontem. E quando Deus fala, peraí, eu tenho um tempo para tudo. E as coisas não são na velocidade que você quer. As coisas não vão acontecer do jeito que você está planejando. Vai acontecer do jeito que eu quero. E assim como eu faço com que a colheita demore aí 6 meses para vir à tona e o crescimento é gradual, é progressivo, assim também vocês têm que entender e ter paciência em relação aos meus planos. As coisas vão acontecer no meu tempo, não no seu tempo. Às vezes a gente até sabe que tem coisas que estão na mão de Deus, mas a gente está querendo ali apressar, adiantar,
acomodados com a demora de Deus. Deus não demora, sou eu que sou ansioso e apressado demais. Deus faz as coisas perfeitas, todas elas no seu devido tempo, e nós devemos confiar nisso. O Salmo 1 dá uma ideia parecida, quando fala que o justo, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e qual é a continuação? E no seu devido tempo, dá o seu fruto. Pensem numa árvore. Nós estamos aqui no inverno, as árvores todas peladinhas, sem folhagem, ou caindo. Já entre o mês de julho, elas vão estar ainda mais feias. Quando terminar o inverno, vai ser ainda pior. Em países que neva, então, isso é ainda mais impressionante. Quando o Alê posta algumas fotos lá da Suíça, do inverno suíço, lá de Zurique, você vê aquelas árvores e pensa assim, meu Deus, deve estar morto. Não tem uma vida, não tem um sinal de vida nessas árvores. Completamente nuas, sem folha, sem fruto, sem nada. E então eis que entra a primavera, onde nascem folhas e flores. E depois então é tempo de frutos. E depois esses frutos apodrecem e é tempo de sementes. No seu devido tempo. No seu devido tempo. Num processo governado única e exclusivamente por Deus. Eu me lembro também do salmo que diz que a vereda do justo, lembra-se, é como a luz da aurora, que vai, pensa no nascer do sol, né? Começa fraquinho, um raio, outro, se levanta, e então a vereda do justo é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar, o quê? Um dia perfeito. Esse é o processo que Deus governa. E Ele sabe no que faz. Da mesma maneira, Ele fala a respeito... Aliás, é a continuação do texto, né? A parábola do grão de mostarda, sobre uma pequena semente que dá o maior de todos os arbustos. Tudo isso envolvendo um profeta. E às vezes, irmãos, a gente tem que ser como Elias. Eu me lembro quando Elias orou para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos sobre a terra. Até como um castigo sobre o rei Acabe, sobre o reino de Israel, que andava apartado de Deus naquela época. E eis que então ele sobe ao monte, ora, e vê uma nuvem, e texto bíblico diz, a nuvem tinha o tamanho do punho de uma mão. O que é isso? Imagina 3 anos sem cair uma gota de chuva sobre a terra. Nós estamos aqui sofrendo, a Copa serve para abafar alguns problemas. Um deles que ela está abafando é esse, né? Alguns dias já ninguém fala da seca no sistema Cantareira. Mas está lá, minguando, e a perspectiva é que em outubro seque tudo. Bom, imaginem só que você está lá no sistema Cantareira e você veja uma nuvem do tamanho do punho de uma mão. O que isso significa? Eu e você, ou pelo menos eu posso dizer por mim, pensaria, isso não quer dizer nada. Isso não é nada. E quando Elias olhou o tamanho daquela nuvem, do tamanho de um punho de uma mão, ele disse para todo mundo, corra, porque vai vir uma chuva muito pesada por aí. Só mesmo quando a gente tem muita intimidade com Deus e conhece as suas promessas, como foi no caso de Elias, naquele caso Deus havia prometido que ele orando a chuva viria a cair. E ele confiou na promessa de Deus. E quando ele viu a chuva, quando ele viu uma nuvem muito pequena, ele sabia, Deus está processualmente realizando a sua vontade. Ele olhou aquilo como um sinal. A planta está pequenininha, é um sinal de que um dia a colheita é certa. E isso vai crescer aos poucos até isso se tornar claro, até que o dia da colheita venha. Por isso Deus, fala lá em Zacarias, Deus manda a gente não desprezar os pequenos começos.
Lembra desse texto? Não desprezem os pequenos começos. Deus sempre trabalha processualmente, começando do pouco e faz com que aquilo cresça. 2 peixes e 5 pães viram cestos. Deus pega o pouco e transforma aquilo em muito. Deus pega uma pequena semente e transforma aquilo em comida para muita gente. Por isso, irmãos, e passando aqui para a última parte, esse fruto gerado, essa semente, ela vai apontar para uma vitória final. Se há frutos crescendo, é porque um dia a colheita é certa. Pode demorar e pode extrapolar o meu calendário, porque o meu calendário não é o calendário de Deus. Mas a colheita é certa. Por isso que a Bíblia fala de colheita como sendo um tempo de grande alegria. Citando aqui Isaías 9, 2 e 3, é dito assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados numa batalha. Por isso, os frutos crescem. Assim como o próprio processo do livro de Marcos, Jesus Cristo estava em Cafarnaum e ele começa a pregar para poucos e aqueles poucos vão crescendo e se tornam em muitos e em multidões. E ele então tem que sair do norte de Cafarnaum, da Galileia, e desce para Jerusalém, para a Judeia, onde o seu ministério explode. A própria palavra pregada, o próprio conhecimento de Cristo, ele é uma coisa gradual. Assim como o reino. A igreja pode fazer algumas coisas, é verdade. A igreja pode evangelizar, a igreja pode pregar, a igreja pode fazer e deve fazer ação social. Essa, irmãos, é uma pequena parte, porque nada disso faz uma semente germinar. Por mais que você grite o evangelho, isso não torna o coração de uma pessoa mais sensível, de maneira que ela se converta. Não adianta. Tem coisas que fogem ao seu controle. E tudo que fazemos, o máximo que fazemos, ainda é quase nada quando você pensa no emprego necessário de força para fazer um coração se converter. Nada que você faça é decisivo para que isso aconteça. A única colheita que traz alegria, que realmente traz alegria, é uma colheita que ocorre diante do nosso silêncio. Eu vejo tudo crescendo e tudo que eu posso fazer é admirar e louvar a Deus. Eu vejo a palavra germinando no coração das pessoas e penso que eu não seja arrogante, porque isso não tem nada a ver com o meu esforço. Tudo que eu fiz foi jogar a semente. Não fui eu que a energizei, não fui eu que a fiz brotar, não fui eu que a fiz crescer. E todos os frutos que essa semente estão dando não tem nada a ver comigo. Tudo, Senhor, é glória do Senhor, é graça do Senhor, é por causa do Senhor. E isso há um tempo, não é? Porque a colheita só ocorre quando o fruto está maduro. Ninguém vai arrancar o fruto antes de ele estar maduro, senão ele não vai servir para nada. O que isso então nos ajuda, irmãos? O que essa parábola nos dá de ensinamento? Primeira coisa é nós temos absoluta confiança no plano de Deus. Lembre-se, nós não estamos hoje falando aqui sobre a responsabilidade do ser humano. Ela é real, ela existe, ela está descrita em muitos textos da Bíblia, mas nessa parábola em particular, Deus nos quer dar alento, esperança, Deus nos quer encher o coração de alegria diante daquilo que Ele faz e que jamais eu e você seríamos capazes de fazer. Ele quer nos despertar a confiança. Confie em mim. Porque sou eu que consigo fazer germinar a semente. Confie em mim, porque você dorme, enquanto você dorme eu trabalho. Mas Deus também nos ensina a paciência. Nós lemos um texto durante a arrecadação dos dízimos, nós lemos Tiago capítulo 5 e no versículo 7 nós lemos: sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra.
Seja paciente. Se você sabe que você fez tudo o que você podia fazer, confia e não seja ansioso pelas outras coisas. Faça tudo então o que tiver sobre a sua esfera de soberania. Se você quer saber qual é a sua esfera, qual é a sua responsabilidade, eu não sei se eu fiz tudo, eu não sei se eu já fiz tudo que eu podia ter feito. Leia a Bíblia, conheça Deus, conheça o modus operandi de Deus, para saber de fato se tudo que era para você fazer, você fez. Porque se você não sabe, irmão, é porque você não conhece a palavra de Deus o suficiente. Você deveria buscá-la mais, conhecê-la mais, ler mais, conversar sobre ela com pessoas que talvez você identifique que sabe mais do que você, ter comunhão com os irmãos nos momentos em que essa palavra é explicada. Tudo isso você pode fazer para que você tenha plena condição de dizer, em relação à salvação deste meu irmão, filho, pai, esposa, parente, amigo do trabalho, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Como eu disse, irmãos, outro ensinamento retirado daqui: não se deixe guiar por resultados. Muitas coisas acontecem no oculto, onde os seus olhos não alcançam, dentro da terra. É lá que as coisas acontecem. Talvez você nem saiba. Você acha que você está jogando pérolas aos porcos, que você está dizendo coisas ao vento, mas muitas vezes aquilo que é dito vai ser objeto de reflexão na cama daquela pessoa. Você acha que ela não prestou atenção, mas ela põe a cabeça no travesseiro e se põe a pensar a respeito das coisas que você disse. Confie nisso. No lugar que está oculto aos teus olhos, no íntimo dela, Deus, se quiser, Ele vai ali trabalhar. Tenha, portanto, a paciência do agricultor. Faça a sua parte, mesmo quando você não vê resultados. Mesmo que os frutos não estejam maduros, eles são sinais suficientes de que a vitória é certa. E essa vitória aqui, meus irmãos, é o tempo em que a semeadura terminará, quando não haverá mais semeadura. Quando Jesus Cristo voltar, e ali então haverá a ceifa final, todos nós seremos retirados desse nosso campo onde estamos plantados, e o Senhor nos dará um destino eterno. E ali, para aqueles que têm frutos, haverá grande alegria, momento de regozijo, de vitória. Diz um texto em Apocalipse capítulo 6. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Deus nos conclama à perseverança, com um coração paciente e confiante, que Ele é poderoso e que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. Não se deixe tomar pela ansiedade. Se você está aí com o seu coração pesaroso, preocupado, mas pastor, e o meu filho, e a minha filha, e o meu pai, e a minha mãe, e o meu marido? Continue fazendo a sua parte, e descanse, e deite, e acorde, e levante, e leve a sua vida em confiança no Senhor. E seja paciente. Deus é poderoso. Amém.